Irmão, Boa noite, Marlan, querido mestre, querido sábio. Tudo bom? que duas palavras fortes, meu irmão, mestre e sábio. Ah, meu Deus, só a tua bondade pode usar essa palavra para mim. Acho que é o respeito, né? A gente se reconhece. Até o irmão, esses dias estava falando, acho que na aula de hoje, ontem, falando sobre a grande fraternidade branca, né? A gente já partilha da grande fraternidade branca, né? Não precisa entrar nela, a gente já pela energia, pela luz, pelo trabalho semelhante, né? Trabalho de cura, trabalho de amor ao próximo. Na magia Estou, branca, vamos dizer assim, né? Que o amigo falou aí. sim, Né? Então, estamos conseguindo fazer uma célula da grande fraternidade branca, graças a Deus, através dos nossos vídeos. Então, algumas pessoas estão sendo atraídas por essa ideia. E eu acho isso muito, muito bonito. Então, estão vindo, simplesmente. Vêm, perguntam o que que é, e aí começam a escrever. E aí, o difícil é que existem determinadas pessoas, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Margarete Clary Prophet. Já ouviu falar dela? Não? não, essa não. Margarete Clary Prophet e não me lembro agora o nome do esposo. Eram presbiterianos, Aham. ele era pastor presbiteriano, então terminaram fazendo alguma coisa parecido com o trabalho rosacruciano, né, Sim, um sim. bosque, um bosque, e nesse bosque ergueram um templo, e esse templo seria o templo central da grande fraternidade branca. Meu Deus, Que legal. eu mas o problema é que a grande fraternidade branca, pelo que eu sei, né, é a união dos anjos e dos homens que querem a fraternidade e a Sim, é os grandes mestres principalmente, né? Até tem alguns textos que os cientistas que são inspirados para criar uma vacina, é tudo influência da grande fraternidade branca, médicos, né? Filósofos, né? Não é eu só não os vejo, magos, são pessoas da sociedade mesmo, né? não vejo com bons olhos assim colocar um templo, um lugar fixo, alguma coisa material, porque exatamente, Mariano, me parece que o que o mundo precisa é de uma coisa: fraternidade. É, unir os diferentes, né? Eu também, a minha proposta ali no portal Razocruciano, né, meu grupo lá que a gente criou, era para unir várias escolas diferentes, irmãos com o mesmo objetivo, por exemplo, o objetivo de trabalhar com magia branca, trabalhar com alquimia, trabalhar com criação mental, que são as escolas Rosa Cruzes, né? Várias que existem, né? Então a gente tá unindo os diferentes, porque antes era só um grupo, outro grupo, né? Não tirei mais do dedo. Depois que Martinismo conheci também, você, sim. não tirei mais do dedo. Ó. É. Não usava nada, ó. Mas aí, depois que te conheci, coloquei aqui, Yeshua. É, o Os... trabalho martinista é lindo, tem muitas Pois escolas, é, muitos trabalhos bons. Tem irmãos que trabalham só com oratório, por exemplo, não precisa ter ordem, oratório, tá fazendo o trabalho igual. Não é precisa ter aquela loja, aquela coisa bonita, né? O átrio, não, às vezes a pessoa não tem nem condições de ir num lugar desse, mora no interior muitas vezes. Por que que não possa fazer uma pequena loja, um pequeno triângulo, né? Um oratório? é isso Não aí. vejo necessidade de grandes estruturas. Acho bonito, sim, uma grande loja, né? Acho bem legal quando tem. Mas nem todo mundo pode ter, né? Nem sempre é perto de você frequentar também. O ideal será no dia em que nós amanheçamos neste mundo e acordemos no dia seguinte conscientes de que somos todos É, filhos do único Pai. Ah, meu Deus do céu. um dia a gente vai chegar Deus, nesse nível aí, principalmente para unir religiões diferentes. Hoje existe a intolerância, né? Você falou de religiosos, hoje religiosos é para intolerância. Perseguir os irmãos, perseguir não sei quem. meu Perseguir por Deus. opção sexual, perseguir por escolha política. Hoje tem bastante briga por causa disso, né? Então, bobagem. Já não uso mais o nome religião É, e não é. religioso, porque parece exatamente que ela tornou-se uma parede dividindo as pessoas. Verdade, Né? virou um. Para religar ao superior foi o contrário, Pois parece que é, tá o separando, contrário. né? Criou divisões, criou paredes, né? E eu sou certo, você é errado, porque dentro do meu quadrado eu estou salvo e você está fora, né? E aí eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, né? Que foi muito mal interpretada. Ex catholicam ecclesiam non salus est. Só que pensavam que ele tinha falado, estava falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Né, Aí, não. aí eu tenho o cuidado de dizer às pessoas: rezem o credo, que vocês vão ver que diz
e creio da Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. E para aí. É, E se você pegar o Niceno Constantinopolitano, também não tem romana. Romana é é registrada. universal, o católico é universal de todos, né? Aberta, E fraterna, né? principalmente Então é isso aí. que Foi tem mal como. interpretada mesmo e hoje é usado para política, proselitismo, né? Só uma igreja que quer ser dona, né? E não é o caso. Assim são as Fiquei. epístolas católicas da Bíblia também, não são católicas por causa do catolicismo, são católicos porque são universais, né? Essa Pois mesma é. expressão. Então, aí colocar romana, você já colocou um quadrado. É, Pronto. não é isso. Nunca Mas é foi isso. engraçado. Como é que o homem é sectário, né? Como nossa natureza é sectária, meu Deus do céu. Né? Então, fiquei muito triste, mas Eu muito, sempre muito. tive outro perfil, até porque eu vim de pai católico, mãe luterana, né? Tem meu sogro ali espírita, outro pessoal, os parentes são pai de santo, né? Tem essa salada. Então o Brasil ainda tem essa possibilidade. Espíritas, né? A gente tem esse diálogo esotéricos, místicos. Agora a Rosa Cruz, que nem você falou, né? Então é muito aberto isso aí. Não tem como no Brasil você ser fechado, né? A gente os irmãos são muito coloridos, a gente tem uma diversidade, isso é tão bonito, né, o brasileiro. Né? O Brasil parece que toda a religião já veio misturada aqui, já veio, né, muito Já foi feito já até, foi, surgiu assim já, né? Então, já se fez uma pesquisa, né, de que o brasileiro tem naturalmente uma necessidade de crer muito grande. nós somos um grande polo espiritual. Vocês pegam Brasília, eu acho que é um grande polo espiritual. Né? Juscelino fez quase Banal, é uma banal cidade Rosa central. Cruz, né? Que o pessoal fala em Washington, né? Estados Unidos, cidade maçônica, mas no Brasil tem a Brasília é uma cidade Rosa Cruz. O Washington, o Juscelino tentou fazer toda essa filosofia Rosa Cruz em cima da cidade. É Akhenaton, mesmo. ele achava até que era a reencarnação do Akhenaton, né? Então tem toda essa questão do Egito, Rosa Cruz e outras coisas, e as pessoas não notam. O Brasil tem muita coisa legal. Isso devia até ter um documentário sobre isso. Né? Então, muita coisa legal. E não precisa ir para fora. Estados Unidos, sim, a gente sabe que tem muito, né? Um país maçom, né, praticamente. Mas Brasil também tem. Né? O Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada por maçons. Né? Várias igrejas foram fundadas por ordens, por Da esotéricos. Batista, eu vi um artigo de um historiador que dizia: se você é batista e acha e é contra a Batista. É. maçonaria, então você deve estudar mais. A Batista também, são fundadas por maçons, né? E depois você aprende, maçom, coisa do demônio, aquele papo que os religiosos têm, né? É confuso tudo isso, é muito confuso. Cada vez me convenço mais do que Sócrates dizia. Só existe um pecado no homem, a ignorância. É, Aí um amigo meu, que era advogado que nem você, acrescentava um pedacinho. Não, há algo pior do que a ignorância. A ignorância é quando tem poder de entrar em atividade. não, o poder, a influência, né? Hoje em dia os influencers é pior, né? Porque daí é um ignorante que mistura mil, multiplica por mil, milhão, né? 10 milhões, né? Não é que nem antigamente que o ignorante ficava sozinho no seu canto, né? Hoje o sujeito fala na internet aqui, enche de gente falando igual, né? Então, Pois é. bobagens e mais bobagens e... Ah, E isso é triste. a gente, por exemplo, no meu caso, né, foi muito difícil, né, aceitar a palavra mago, É, porque a Igreja Católica demonizou, né? foi. Mas se você pegar Pico della Mirandola, ali, um italiano, né, um filósofo, que era um cabalista cristão, na época ele chegou a ser preso. Outros filósofos, eu estava dando aula sobre isso até, lecionando, né? Eles foram. Giordano Bruno, por exemplo, queimado, né? Condenado à fogueira. Eram místicos, eram magos, né? Mas a magia deles, o que que era? Magia divina. Marcílio Fitino é outro que fala disso, é uma magia divina, uma magia cristã, né? A magia que nós temos é uma magia de poder de Deus mesmo, não é magia curandeirismo, politeísmo, essas coisas aí, não. Magia, a própria, o cristão é mago, né? Porque os atos são mágicos. A missa é um ato mágico, né? A Eucaristia é um ato mágico. Né? Então as pessoas não conseguem ver essa grande riqueza que tem filosófica, espiritual, na sua própria religião, nas coisas mais simples, né? Nas cores da roupa, como a gente falou no outro programa, né, Marlan? Magia tá em tudo, né? Tá na oração, tá na fé, tá na. Que a gente pode conhecer, que nem aquele teu vídeo que você fez, né? Então o que a gente pode conhecer é muito mágico. Né? Então as É, pessoas. engraçado que a igreja celebra no dia 6 de janeiro o Dia dos Magos. É, não tem mago nenhum.
É que nem os anjos, né? Tudo é magia, ó. A gente tá. Ah, você ora. A tua oração vai criar um anjo e esse anjo vai agir. Isso é magia. Ah, mas o anjo de Esaú com Jacó. Era um anjo que ele criou magicamente, que lutou, né, com Jacó. Não era Deus, nem anjo, nem Deus, né, que nem está traduzindo a Bíblia, né? Na verdade é um ato mágico. Né? Então É esses uma atos passagem. mágicos estão na Bíblia. Só que quem lê a Bíblia não percebe Aquela isso. passagem, olha, eu quando li em Santividade o comentário, É, aquela passagem, que ele diz, não te chamarás mais Jacó. Meu nome eu não te direi, mas o teu não será mais Jacó, e sim Israel. é, Aí Santive faz o seguinte, olha que coisa é incrível, belíssima. Sandy. Ele pega a palavra Israel e separa em Ishva, que é um anagrama de Shiva. Sim. Você pegar Ishva, você já viu isso? É, Você tem Shiva, Ra, El. imagina o El, Ra egípcio. Isso, eu vi essa passagem. O Sanivê faz isso e o Papus também. O Papus até ele repete o que o Arqueômetro, né, fez e aquele texto sobre língua hebraica restituída, um livro acho que do isso, a língua língua hebraica hebraica restituída. restituída. Muito bom esse texto aí. E não é pouco lido, né? O pessoal esotérico, mesmo cristão, vocês não leem Santivê, Ives, né? Porque aquela história filosófica do gênero humano, outro livro incrível, esse eu sempre citei, né, nos meus livros e material, que o pessoal lê muito papos, né? Mas tem outros autores martinistas, vamos dizer assim, né? Muito ricos Sim. aí, martinesistas. E, Conseguiu, né? Ele conseguiu né, divulgar, né? Em pleno século do racionalismo, né. 1800, ele, Elífas e outros conseguiram Ah, o fazer. movimento iluminista Rosa Cruz é um movimento contra esse materialismo. É se pegarem os textos assim da época, papos também, é uma filosofia que restaura a metafísica, restaura o espiritual. Dentro do filosófico, porque o filosófico iluminista é materialista, né? Aquele iluminista falso, ali meio Rousseau, Voltaire, alguns ali, Montesquieu. E esse pessoal não, pega Saint Martin, pega esse Saint-Yves, pega Papos, pega vários autores ali martinistas, vamos lutar pela espiritualidade, lutar pela filosofia espiritual, filosofia cristã, coisa que estava se perdendo, né? E também com a teosofia, né? Tem até um livro aqui da Blavatsky também. Era épocas, momento da época lá, materialismo ou teosofia oriental. Aí vieram os martinistas e falaram, vamos criar aí, vamos mostrar que nós temos uma riqueza cabalística cristã, nós temos sabedoria mágica cristã, né? Esoterismo cristão, e essas coisas estão aí, estão vivas. Só que as pessoas têm um certo freio para pegar isso, né? Eles acham que é Mas ruim. gosto muito dessa expressão, esoterismo cristão, Cristão. porque de vez em quando acabei de assistir a missa de Aparecida. E aí o cardeal Dom Orlando Brandes, ele deixa escapar algumas coisas que eu acho que ele faz por distração, entendeu? Que ele diz que agora estamos num momento muito importante da missa. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora para sempre, na unidade do Espírito Santo. Quer dizer, meu Deus, poucos entendem, né, que ali é o momento mais importante. Já pensou? Quando tivermos com o Cristo diante de nós, como sumo pontífice, e a multidão, né, dos iluminados, aqueles que estão na luz, renderem glórias infinitas ao Pai de todos os seres. Ah, meu Deus. É uma força, né? Uma egrégora de amor, só que para chegar nessa sintonia é difícil, as pessoas não estão ali sintonizadas nessa egrégora, né? Elas estão muitas vezes pensando em festa, pensando no celular, pensando no churrasco, pensando na comida em casa, pensando nas contas para pagar e não se concentra na missa, né? Não se concentra naquele momento espiritual, que é um rito até, né? É um rito mágico, é um rito espiritual, esotérico. Missa é um rito Sim, esotérico. sim, Os sim. anjos estão lá, né? Nossos anjos cabalísticos aí. Né? O Cristo está lá, o Cristo cósmico, não é só o homem Jesus, mas a energia, né, do Espírito Santo. Está tudo presente, né, nesse rito. E esse rito é muito rico, e é o começo do cristianismo que sempre teve. Porque hoje as pessoas falam conta, não, mas isso foi inventado pela igreja romana. Não, isso desde o começo do cristianismo tinha. Né? Não era uma coisa inventada. Né? Porque hoje o pessoal fala assim, não, mas isso aí não tem nada a ver. Claro que tem a missa, ela tem uma grande... É o começo da igreja, né? Isso existe, A sempre peça existiu. mais cabalística que existe É, hoje em dia é a missa católica. é, Cabala pura, cabala pura. E é isso que eu digo, Dom é, Orlando Brando, de vez em quando, deixa escapar alguma coisa. Né? sim. Quando ele diz, Mariano, é porque há duas consagrações, a pequena consagração e a grande consagração. A maioria das pessoas não percebe.
que na primeira consagração, quem está no altar é você. Ou seja, quando ele pega o vinho e a água, bota no... ainda não é o Cristo Jesus. Ali ainda é você. Depois ele lhe transforma, na segunda, na grande consagração, ele lhe transforma, ele lhe cristifica. Meu Deus, é de uma beleza É, a inaudita. transubstanciação, né? É, Então são por uma isso, situação muito legal. É. Assim, tem trans- alguns livros esotéricos que falam, vamos dizer, fora do catolicismo, vamos dizer lá, A Missa e Seus Mistérios, do Reagan, né? Tem um livro do Leadbeater também, que é sobre a Igreja Católica Liberal, que daí pega essa simbologia e vai lá para a teosofia. É bem legal esse comentário. Então são textos que quase ninguém conhece, que usando na Igreja Católica você pode interpretar da forma esotérica, a roupa do padre, o cálice, a hóstia, toda aquela coisa ali dos paramentos, né? Paramentos, que eu acho que aqui não é mágico, né? Aquilo ali é um grande trabalho, né? Então a gente tem isso na nossa frente. mas, sobretudo, a palavra Né? está. Veja, em Mateus 5, é claríssimo, né? Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, vieram uns magos. Como eu posso demonizar a palavra? Aí você conta no Apocalipse, né? Nem os magos, nem os adivinhos, nem feiticeiros eram magos nem de Deus. Peraí, ou uma coisa ou outra, né? Você, Não. É, uma ele está das falando de duas, magos negros, provavelmente. Porque o próprio João era um mago, né? O João, vamos dizer, o do Apocalipse, ele era um vidente, ele viu aquilo, aquilo foi uma vidência, clara pois é. evidência. Aí a grande questão, eu acho que Paulo Mago. VI conseguiu solucionar. Gente, a Bíblia é mensagem de Deus em palavras de É, homens. O problema é a palavra de homem. Então, dependendo de quem era o agiógrafo, dependendo da altura espiritual que ele estava, né? Se Pechat, Hermes, se Darash ou Sode, então ele vai colocar mais ou menos próximo da verdade. o Pardesa, ele vai usar esse jardim de uma forma ou outra, né? É, né? A grande questão é realidade versus verdade, né? Nós vivemos na realidade. Aí Matrix é fantástico, né? Legal, né? Bem-vindos ao deserto do real, né? Você notou que quando Morfeu faz isso, ele faz o Aleph? É mesmo, né? O braço levantado. Aleph, a Ele posição do levanta, mago, né? Carta ele do faz a tarô função primeira do também. solvent com a gula. Ele faz. Se você voltar no filme, você vai ver que aparece um branco atrás dele, ele É, no deserto, e faz a função do Aleph, solvent com a gula. Acho dissolver e coagular, é. maravilhoso. Quer dizer, era um gênio, né? Os irmãos que fizeram, agora são irmãs, né? Que Irmãs fizeram. mudaram, mudaram de gênero. Interessante, é. Mas Aí é você sabedoria, né? O Matrix tem uma baita sabedoria. Aí você vai ao texto original, Magoi, né, que era em persa, eles aceitaram, eles transliteraram, né, exatamente assim, mas vai dar em latim magis, que vai dar magister, vai dar magistério, É vai dar sábio, mag. é sábio. É que nem professor, para professor também ser um mago, né? Então, nesse sentido. Ah, Pois é, Jesus também, se pegar do grego, tem assim, tem professor, tem mestre, tem rabi, né? Não fala só Jesus. Então, como a nossa tradução coloca um termo só que nem Deus, né? Coloca Senhor, né? Então não é Senhor, né? A gente sabe que Deus tem vários nomes ali no Antigo Testamento. eu Então, perguntaria hoje, é, eu perguntaria se eu ainda estivesse perto, porque eu era preposto vicarial da Igreja Santa Teresinha. E aí eu dei sorte, porque o vigário, o padre Roberto Sara, fugiu da Tchecoslováquia, porque lá foi primeiro tomada pelos comunistas, depois pelos nazistas, ao contrário, obrigado. mas ele, toda a minha estante de magia foi presenteada por ele. Legal, muito bom. Toda, toda, toda. Não há uma obra de magia que eu tenha que não tenha sido ele. Por quê? Porque disse assim, você vai usar tudo isso para mostrar às pessoas o que é, de fato, a sabedoria. Magis mais. Mais. É que nem a gente falou, né, de parapsicologia. Hoje a parapsicologia lida com isso. É magia numa forma, uma linguagem, vamos dizer, atual, né? Então, Pois é como eu disse a você na uma última, ciência. no nosso podcast, eu disse, cada vez que a parapsicologia desvenda e explica um fato mágico, ele saiu da magia e passou para a parapsicologia, né? Então, é simples. A definição que Elifa Levi dá e que Papos ratifica, né? É a ciência dos segredos da natureza, que a física, que a química, que a biologia explicam. E aí, o grande É que nem problema
É, que nem o Pedro Gris aqui de Santa Catarina, né? Paranormalidade é pra todos. A magia, a gente usa a magia sem saber, muitas vezes, né? Então, oração é Amarra, magia, né, pessoal? Quem que não orou uma vez na vida, né? Todo mundo ora, né? Então, amarra Santo Antônio no pé da mesa para poder. ciência dos Ciência dos magos, né? Do magos. Kremer, isso é muito bom também. Pois é, então estavam com a criança febril, com a febre mortal, que eu me aproximei dela e pedi a Deus que a curasse, e depois as velhas perceberam que a febre tinha desaparecido. Foi esse o meu primeiro encontro mágico, com o grande agente. Porque quando as velhas disseram, eu não sabia o que, que era, só sabia que diziam que a criança estava morrendo. E aí Ah, botaram batata na testa dela, faziam um chazinho, e aí eu pedi, imediatamente a febre passou. é, o que acontece é assim, as pessoas querem colocar isso como milagre, né? Na verdade, a magia é um ato natural, não precisa ser sobrenatural, né? É um milagre, beleza, pode ser chamado de milagre, você chamou, mas a gente usa uma força, usa o Javé, usa essa força da luz astral, vamos dizer que nem os Rosa Cruzes falaram. Estamos Mas a usando essa palavra magia. milagre, se for a etimologia, né? Miracolor, de mirar, É, aquilo que admira, que que nos admira, é. faz admirados. Simplesmente isto. É só isso, que as pessoas querem colocar assim milagre, que nem aqueles filmes de terror, né? Aquele sobrenatural, maravilhoso, fora da realidade. Não é, é coisa que a gente usa na realidade. Né? O Pois é. nosso nascimento é um milagre, nossa vida é um milagre. Quantas vezes a gente sobreviveu em coisas impossíveis? O Covid foi um milagre, a gente está vivo até hoje. Né? Então, ó, muitos milagres ou magia, né? Proteção mágica, auxiliares invisíveis, né? Que nem tem um livro aqui. Então, tudo isso existe, né? Eles estão nos protegendo, nossos anjos, nossos protetores, nossa Os protetores criação invisíveis. mental, né? Que sejam seres que estão. Então, aí, elementais, elementares, servidores, né? Alguns magos usam servidores. A gente tá toda hora usando isso. Quando você tem uma vontade de uma coisa, você usa um servidor, a tua vontade, a tua energia vai até essas coisas. Ela atrai, né? Então é paranormal, é. Hoje se diria subconsciente, né? Mas são anjos, são espíritos. Parece, Mariano, que o grande problema estaria na suposta impossibilidade que o povo acha, e a igreja, as igrejas cultivam isso, aumentam, de que nós não temos acesso ao pensamento de Deus. Chegou-se até a fazer uma brincadeira, não lembrei, Mamoninha. É, Pai nosso que estás nos céus, ficai lá. é uma teologia negativa, né? Eu tava dando aula esse dia sobre alguns, assim, das teologias negativas. Ah, não podemos conhecer Deus, Deus é muito distante, não podemos nem conhecer a realidade, nem Deus. Não é bem assim, né? Deus está em tudo. Então, a nossa vida, vida é Deus. O sopro da vida, o ar é Deus, né? Tudo é Deus. O sol é a luz, né? Que nos vivifica. Né? O divino está em volta. É por isso que eu gosto muito meio panlogista, né? Eu sou meio, né? Essa coisa de pansofia ou pão, né? Eu acho que está em tudo Deus. Não é só, vou ter que estar longe, tem que estar na religião só. Isso é, Eu fiquei com uma coisa, um tipo de mania que eu gosto. Eu sei que é meio mania, né? Mas, assim, quando estudei no seminário, li a Bíblia em latim, a Vulgata, e legal. tem outro sabor, né, Mariano? Tem outro Bonito, sabor. bonito, bonito. Você traduz, as traduções vão levando para uma linguagem muito familiar, depois termina chegando a um linguajar. Olha que frase bela. Universa enarrant mirabilia Dei. O universo proclama as maravilhas de Com Deus. certeza. Então, que coisa linda. Não, as orações também. Eu até canto gregoriano, acho legal o latim. Pois é. Ave Maria, graça plena, e ó, que bonito. É uma coisa, eu acho tão bonito até a linguagem, quase o italiano, né? O latim tem essa coisa meio italiana, parece bem bonito. Tem uma coisa interessante aqui para te contar, para quebrar um pouquinho a seriedade. Eu gosto de quebrar um pouquinho. Aham. É, as pessoas que eram contra a missa tridentina, porque infelizmente a igreja está dividida, né? Entre progressistas e tradicionalistas. Sempre, Uma sempre, sempre. coisa absurda, né? Por que não deixar os tradicionalistas serem tradicionalistas, rezar a missa em latim? É tão bonita a missa em Hoje latim. acho que é só arautos do evangelho, né, que rezam alguns grupos, Opus Dei também. E mais alguns. Não, mas o problema todo é esse, né? É aquela história de cada associação universalista quer ser a única. É, Por não. isso, ao invés de usar a palavra universalista no sentido de espalhar essa noção, Ficaram grupos fechados, né, na verdade. Hoje.
né? Não é universalista coisa Virou uma nenhuma. sociedade secreta católica, esses grupos assim. Então, para ter uma missa em latim. Homens de um lado, mulheres do outro, e regras morais, né? Então, Mas até coisa. isso tem um sentido, porque é o positivo e o negativo, né? Que é Tem, simbólico e simbólico. mágico também, né? Se tu tem uma coisa, Agora, tem tudo, tem um jeito. Não é só, não é preconceito, isso aí é uma energia, agora, é um a trabalho. contradição é que é problemática. Você diz católica ou universal e você diz que você é o único. Então você deixou de considerar a universalidade. Fechou o que Jesus Cristo veio para abrir, porque o judaísmo era fechado, né? Tem que ser ecumênico, eu acho assim, isso. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos protestantes, irmãos, vamos se unir. Agora o católico vai ficar lá no lugar dele. Então, Em todos eles, contanto que pratiquem obras na luz, não importa o eu acho nome. legal, eu acho até cursos de teologia. Esses dias eu fui num congresso ano passado de teologia, 90% evangélicos. Tinha um católico no meio, eu fiquei feliz por ser católico dialogando com os evangélicos. Não é aquela coisa de perseguir, todo mundo conversando junto, aprendendo junto, né, a teologia. Por que não, né? Então é bem legal, achei muito interessante essa situação, né? Então, ano passado, o congresso de teologia que eu participei, mas só assistindo, né? Não fiz nenhuma apresentação, mas no futuro farei, talvez, acho que nesse sentido, ecumênico. Pego um ensino de Lutero, depois um ensino de Santo Agostinho, depois pegamos o Papa Francisco, por que não? Né? As encíclicas, a Bíblia em si, né? A Bíblia, uma tradução evangélica, aí, talvez João Ferreira, acho que tem que unir esses saberes, né? E todo mundo aprende. Falta um pouco nessa tolerância, essa diversidade, né? Então, essa coisa de separar eu nunca gostei. Acho que brasileiro não devia separar nada. Cristianismo místico, né? Sempre gosto desse Max Henry aqui. Eu gosto Conheço, dessa obra. conheço, né? Eu acho Conheço. assim, ele também faz uma leitura da importância da missa, né? Coisa que os protestantes perderam, assim, e o próprio Max Heindel aqui da Rosa Cruz fala, não, a missa é importante, tem um significado especial, o rito, né? A importância do rito. Então é bem legal. Não só cabalístico, mas também com energias, né? Que fluem e tudo mais. Passei meu aniversário, dia 7 de maio, em Mauá. Quis aproveitar porque a minha sogra aniversaria no dia 8 e eu no dia 7. E aí fui lá para fazermos o aniversário assim, né? Eu fazia no dia e ela no dia posterior e coincidia com o Dia das Mães. Aí, passeando com a minha esposa, que é assembleiana, passamos em frente a uma casa que tinha um tridente de Exu e assim, aí eu me aproximei, ela se afastou logo, Ah, né? sei. Evangélica, ela se afastou logo, aí foi procurar plantas, mudas, é uma desculpa, né? Falou Eu aí assim, me boa aproximei, tarde, cheguei na soleira da casa, ele falou, eu me chamo Joel, eu falei, eu me chamo Marlan, quem é o Exu protetor da casa? Ele disse, é seu tranca-ruas. Eu falei, você poderia me dar a satisfação de ver, eu estudei todo tipo de magia, mas o candomblé é o que eu tenho menos conhecimento. É Ele falou com interessante. E é todo muito prazer. rico, né? A magia brasileira é candomblé e umbanda, não tem o que falar. Mais rica que nós temos. Né? Nossa, aqui, né? Aí eu Patrimônio. disse a ele, olha, quando eu cambonei um preto velho durante 5 anos para aprender magia terreiro, e ele disse que o meu Exu era Tiriri. E aí, tá, começamos aí, ele foi mostrando cada departamento, e quando chegou em determinado ponto, né, um lugar, um quarto, e aí eu senti o estômago rodar. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí ele riu e disse assim, esse cômodo é dedicado ao Exu Tiriri. Falei, tinha que ser, né? Pensei que você tinha incorporado já. É interessante. É que eu não faço, Não faz eu incorporação, né? decidi. Foi aquela história. Kardec não aceitava, Moisés não aceitava, né? A Igreja Católica não aceita, e eu aí achei que deveria seguir essa linha. Já o Só meu que irmão, Moisés, até eu tava lendo um livro aí de Umbanda, ele fazia sacrifício animal para isso, parece que é para os Exus, né? Porque a energia é densa. Então o sacrifício de sangue é pro Exu, não tem essa coisa, né? Então é bem, só que não tá maquiado, né? O sacrifício animal ali e tudo, mas é a para alma isso. está no sangue. Então, na É, verdade, quando São Paulo diz que os sacrifícios dos pagãos eram oferecidos aos demônios, aí você pergunta qual a diferença entre um animal que era sacrificado para Quemoche e um animal que era sacrificado para Javé? Nenhuma. a energia era mesmo alimento espiritual, né? O ser precisava, e era essa energia densa, provavelmente Exus, pombagiras, né? Energias mais densas, né? Seja tranca-rua, seja outros aí com vários nomes, né?
Tem caboclos, pode ser também outros, né? Tantos seres aí. Do astral mais denso, eu não acho inferior ou superior. Na verdade, é o astral que nós necessitamos. É Né? necessário que É haja necessário. diversidade, né? Né? Necessário. Ai E, de nós se não fossem lixeiros, né? e eu moro aqui na frente do cemitério. É Calunga, Calunga, né? O cemitério é Calunga. Então eu moro na frente do cemitério, eu nunca vi nada, não sinto energia negativa. Né? Então, né, são situações. E as pessoas fazem assim um estardalhaço dessas coisas. Né? Pois é. Então, Então, graças a Deus que eu fiz a experiência. a minha mulher, né? Minha mulher foi batizada no Candomblé, né? Ela é da Bahia, então eu tenho um pouco dessa influência, onde eu quero conhecer. Pai de santo que é tio dela, então tem tia dela que ela sempre acaba fazendo obrigações. Minha esposa faz ainda, né, obrigações pra. Então no Candomblé ainda tá muito vivo, na minha vida próxima. Mas eu tenho essa visão, que nem você, nós temos essa coisa, né? Essa coisa do grande iniciado. O grande iniciado, assim, ele entra num terreiro, o grande iniciado entra numa igreja, ele entra com o mesmo respeito. Né? O grande iniciado não vai diferenciar essas coisas. Né? Tanto é que o Papus, o Rui da Coxa, eles foram atrás desses caminhos. Eles vieram com magia haitiana, eles trabalharam com magias, né, mais ali africanas, né? E a gente não nota esse trabalho muito bonito. OTO também, né? A Ordem Templorista tem a antiga, que também trabalha com essas energias, né? Umbanda Voodoo Gnóstica, né? Da OTO antiga. Então tem caminhos aí mágicos que tem isso muito vivo. Ah, mas é esotérico, né? Mesma coisa, né? Só muda aqui a linguagem esotérica, mas é uma forma de Umbanda, né? Então, Eu gosto muito da tradição sumério-acádia caldaica. Gosto muito. E aí, quando eu pela primeira vez eu vi que a principal deusa, né, dessa corrente tradicional, que eu acho que não se pode entender cabala, coloquei hoje no site de alguém que escreveu para mim, ele falou sobre cabala e eu fiz esse reparo, né? Temos que começar da raiz, e a raiz está lá na Suméria, na Cádia, na Caldeia. E aí, Inanna, meu Deus, como não ver Nanã na palavra Inanna? Me diga. tem. Babalu Aie. Ângela Maria, acho que você é jovem. Talvez você não. Você ouviu Ângela Maria cantar Babalu Aie? Olha, devo ter ouvido, mas não lembro agora. Babalu, Legal. Babalu, Babalu Aie. Babalu Aie. Ô Balu Aie, meu Deus do céu, é simples. Ô Balu Aie. E O aí você samba lembra? brasileiro tá cheio disso. E é incrível, é riquíssimo o nosso samba, né? Assim, eu estava ouvindo aí umas situações de samba, então tem tudo Verdade, isso Maria. muito no Brasil. E a gente Verdade é que esquece Deus, disso, né? Deus nunca enganou ninguém. Não. O homem é que interpretava de acordo com o seu gosto. Mas, olha, o preto velho que eu cambonava, ele usava o meu altar de cabana. Chegava diante do altar, né, já sem os metais, e começava a fazer o gesto sobre a cabeça e começava a fazer algo que eu achava que era um chiado. Pai José de Angola. Eu Né, acho que Martinez de Pasquali, que é Elu Cohen, né? Os Elus Cohen, né? Grandes iniciados. Martinismo superior, martinismo operativo. Ele veio num terreiro, se não me engano, não sei se foi Brasil, algum lugar, e a entidade ensinou, conversava sobre Cabala com Martinez de Pasquali. Então a meu entidade sabia Deus, Cabala. o Não é? mapa, o mapa cabalístico que WW da Mata e Silva, Winston da Mata e Silva faz, é uma coisa impressionante. Mas aí o que é que acontecia? Me parecia que ele fazia um chiado. Eu ouvia de um pouco a uma certa distância um chiado. E aí um dia eu perguntei a ele, vovô, né, por que você faz um chiado? Ele riu, disse, meu filho, fio não é um chiado, é Ishio. Ishio. Então, o Shi parecia evidente. Ishio é aquele que vocês chamam de Yeshua. Quase que eu caio para trás, Mariana. Ah, legal. Olha que coisa fantástica. Né? Aham. Então, a entidade de Umbanda, ele é umbandista, né? Radicado na tradição, foi ele que me fez me aprofundar, ter gosto pela tradição sumeriana. Então, Ishio, Yeshua. A sonância é evidente, não tem como não perceber. Tem, a cabala é som, letra, número, né? Que nem números. É a ciência da vida e mistério dos números. Números é cabala, número, letra, né? Som.
né? Então, som a gente não dá muita bola, mas também, se pegar os cabalistas, eles falam, não, tem parte da Bíblia que tem uma palavra com tal som. Você pega o mesmo som em outra parte, as duas palavras têm identidade, né? Tem o mesmo sentido, né? Assim como o número também tem o mesmo sentido. Então a cabala tem esses jogos, né? De tamurá, gematria, né? E vai embora. Né? Então, a entidade sabe disso também, né? Então, que o som é um... Sabe, Então, eles sabem, né? Então... sabe. Porque isso é universal. A linguagem espiritual é universal. Ah, mas tem português, tem Yorubá, tem... A linguagem é universal, não é só Yorubá, Eles português. lá faziam a questão das nações, né? Cada nação É. tinha uma pequena variante, né? Então eles chamam o candomblé de nação, enquanto que a Umbanda não é. A Umbanda era da Caldeia, da Cádia e da Suméria, era genérica. Então era uma coisa mais universal, enquanto que na África Antiga, então cada nação tinha a sua variante. Havia nações em que Iemanjá era rival de Oxum. Noutras, elas são gêmeas. Ah, legal. Interessante. É, Eu seria isso do Oxum, né? Seria essa parte do Oxum. Mas você falou dele interessante. Né? Então essas na, forças, vamos dizer assim, essas. É xamânico isso muito, né? Muito xamânico, né? Então é muito rico. É que tem gente que acha é, que é só espírito, é espírito de morto. Não, não é Egum. É mais que isso, é muito mais que isso. Né? mas aí o Preto Velho me explicou com uma facilidade imensa. Ele tinha um conhecimento vastíssimo, né? E ele dizia assim, Fio, olha só, são a mesma força, só que na África, nas tribos onde havia mais nascentes, fontes, então eles diziam que era Oxum. Onde Uhum. havia mais rios ou mais cursos de água maiores, diziam que era Iemanjá. E ele traduzia, porque ele sabia o Vatã, o adâmico Ah, é o antigo. Vatan, isso. Aham, bem interessante lembrar dessa aí. Ele É a sabia. grande Então, chave, é o Vatan. É. ele me Aqui deu em o livro. Salvador, daí é da praia, né? Daí, claro, vai ser Iemanjá, né? Um bar grande. Né? É uma Aí sereia, né? veja Uma sereia. Né? Vamos dizer assim, né? como era simples, né? E como ele fazia as coisas. Eu me lembro que eu tive uma cliente, eu vou lembrar do nome dela e ela não vai se incomodar, Jaqueline, que ela começou a ter, ela era lindíssima, era uma adolescente de 15 anos, e ela tinha verrugas no braço, e essas verrugas eu fiz tudo. Fiz hipnose, fiz rituais, e as verrugas não saíram. Eu Aí eu telefonei tinha. para. Eu também tive psoríase, que é uma descascada a pele aqui. Isso também é espiritual, assim, Mas é descascada a pele. diferente, porque a Né? psoríase vai ficando embranquiçada, né, a Aham, pele. é. O caso dela é É verruga verrugas. mesmo. Aham. Era um tipo de uma Mas é bem multi. espiritual, é uma energia mesmo. Eu me curei assim, de repente. Isso é uma coisa bem energética. Olha, ele sanou aquilo com uma facilidade enorme. Agora, quando eu cambonava ele, quando a entidade incorporava, eu tinha evidência. Todas as vezes. E aí eu vi um índio entrar dançando. Olha, as portas estavam fechadas. Porque a gente não ia fazer um ritual mágico a portas abertas, a porta fechada. Então, pela porta fechada entrou um índio dançando. E eu percebi que os braços dele tinham palha, né? O pescoço dele tinha um colar de palha, a saia dele era de palha. Eu falei, já sei quem é. Porque quem usa palha, só que ele teria o rosto todo coberto de palha. Ah, Mas não era ele, né? sim. Porque o rosto estava descoberto. Mas sabia que era o Baluaê, porque é ele que tem Omolu, baleia, eles não mostram o rosto, né? Ele tem um tipo de cone de palha, né? E aí ele conversou Da cura, com né? Aham. ele Vem pra cura. conversou com o caboclo e o caboclo disse a ele para pegar, a menina era cristã, ele pegou um rosário, colocou no pescoço dela, 15 dias depois as verrugas tinham sumido. É. 15 dias depois, ela não tinha mais verruga nenhuma. Isso a gente chama etnopsiquiatria. Psiquiatria, na verdade, é a cura pela religião da pessoa, pela cultura dela. Se é Exato. judeu, vai ter que fazer um ritual judeu. Se é cristão, vai ter que fazer um ritual cristão. Se é espírita, ritual espírita. Então a Hoje entidade sabia disso, ó, ela eu faço respeitou isso. a cultura da menina. Né? Aprendi a fazer isso. Eu faço isso no vídeo aqui. Se a pessoa é espírita, acredita em vidas passadas, então é TVP, terapia de vidas passadas. Se não, é TR, terapia regressiva.
Aí eu tenho que embarcar na dela para poder, né? Ela Eu vai se. expliquei os meus medos. Eu tinha medo de água, dirigir pela terapia de vida passada, porque me acidentei de carro em vida passada. Medo de dirigir. Ah, morri afogado. Medo de água. Ó. A explicação melhor que eu achei. Né? Não tem outra, assim, mais ampla que isso. Eu acho. Só claro, é uma crença, né? Vida passada também. Não... Um pouco de intuição, né? A gente também tem os sonhos que vê isso. Tem um pouco de clarividência também, a gente tem, né? Isso aí, né? Mas É, energia, que nem aquele radiestesia, por exemplo, usando pêndulos, você tem ferramentas bem práticas aqui para fazer magia. Ah, precisa de muita coisa? Não, pêndulo, um gráfico lá, né? Coloca a tua foto, o testemunho e faz o ritual. Não precisa ser, precisa ter um altar. Não precisa ter altar, né? Então, várias práticas de magia que dá para fazer. Radiônica, né? Que nem alguns magos chamam. Então, a verdade é que técnicas não faltam. segundo tu cresce. Se você achar que necessita de toda aquela simbologia, você só fará com aqueles símbolos. Se você acreditar que você basta do poder mental, Mental. você apenas pensando e É, acabou. esses tempos eu até estava conversando com um amigo ali do Ney, né? Romeiro Abraão, que traduziu ali o material do Franz Bardon. Franz Bardon era tudo mental, sons da cabala, visualizações, não tem mais paramentos, não precisa mais pensar espada, preciso. É bonito, né, ter espada e tudo. Mas É mental bonito. dá para fazer, né? Então, o Tem Franz uma, Bardon mostrava isso. a ritualística tem uma certa beleza, né? Beleza, beleza, muito bonito. Exatamente. Mas é bom ter Mas objetos. Acho que a energia do objeto ele dá muita força também, né? Às vezes tá, mental você não consegue trazer esse objeto tão é forte, às vezes. verdade. Né? Essa semana passada, uma senhora completou 76 anos e ela não trabalhava mais, então ela decidiu descarregar os objetos que ela ainda guardava quando ela era umbandista, né? E aí ela confiou em mim, né? Eu disse a ela que Cambonem é um preto velho, e ela disse, então você me leva para um lugar onde eu possa entregar isso? Levo. E nós fomos, e a filha dela e o esposo dela terminaram subindo a Serra de Petrópolis. Em determinado lugar tinha uma árvore linda. Eu falei, pararam. Aí eu desci do carro, abracei a árvore, senti aquela coisa gostosa. Já abraçou uma árvore, Mariana? Já, muito bom abraçar a árvore. Que delícia. Abracei também. Aí eu peguei, disse a ela, ela saiu do carro, tá bem durinha, ela tá 76 anos, mas ainda tá bem durinha. Ele tem Sei. 82. Aí tiramos o preto velho dela e tudo mais, ela trouxe tudo num tipo de um pacote que quando ela abriu é que eu percebi. Colocou no pé da árvore e aí eu fiz o ritual com espada, né? Tirei a espada, e aí espíritos dei, ferebato, superáquas, te inspirava e te infaste homem inspirar com Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus soprava sobre as águas e soprou na face do homem espírito da vida. Por essas palavras, seja Micael meu guia, aí eu desembainho minha espada. Sabe também o meu escravo na luz e pela luz. Dei sorte, Mariana, porque fiz todo o ritual de entrega. Depois que eu terminei, a companhia que toma conta da rodovia do Hum, caminhão, terminei tudo, a caminhoneta parou, disse assim, os senhores estão tendo algum problema com o carro? Eu falei, meu Deus do céu. não é. Foi assim, 3 minutos depois que a gente ia terminar tudo. Ele ia achar Ia esquisito, né? Mas atrapalhar o teu ritual ali também, é. Então, ia ter um ato profano no meio, né? Ia atrapalhar, porque talvez ele profano, entendesse, eu não sei o que talvez seria, não, né? mas melhor foi ele chegar depois, né? Porque De uma qualquer baqueta, forma, profana, né? Porque acho que, não pode ter interferência no ritual. Acho... Pessoa mas não estranha, tem né? como No fazer, caso. porque é proibido agora entregar em cachoeira, né? Você não tem mais. A ecologia proíbe. As Ambiental. cachoeiras não podem mais fazer. Realmente ficava muito sujo. O Preto Velho jamais concordava com isso. Nunca ele mandou ninguém fazer descarregar nada em cachoeira. Porque as pessoas vão tomar banho, vão se divertir. Aliás, olha, eu tenho uma queda d'água pequena. Você tomar aquele jorro no alto da cabeça, exatamente no Certo, chakra certo. coronário, nossa Os Senhora, indianos fazem muito isso, né? Isso aí é um trabalho muito energético. Diz que a energia sobe de volta, né? É muita energia que tem numa cachoeira. maravilhoso. É assim, Foi o respeito. mago também tem aquela coisa da quatro águas, né? Água da chuva, água do sereno, água da cachoeira. Então esse é É, um trabalho a, que água do mar também. a minha velha e sábia avó, Né? a primeira chuva de janeiro, ela mandava todos nós sair de dentro de casa e ir para a chuva. A primeira chuva do ano. É, os alquimistas falam do sereno também, que tem um poder forte. Então tem coisas aí que na magia sempre existiu, né? Claro, um lugar mais frio aqui é complicado, um lugar um clima mais agradável.
Aqui se pegar chuva, você pega resfriado, né? Porque o frio aqui é pesado. Ela tinha um lambedor que ela fazia lá com cebola roxa e não sei o Você quê, que falou, tinha é. que estar sereno por 7 dias. E como era bonito, Magia dos Campos, né? Magia dos Papos, campos, a é. classificação dele chama Magia dos Campos, quer dizer, é a flora, né? Através da flora, então eles Ele faz o conseguem. Levi, tem até o Papus, aquele tratado de magia prática. Tem um capítulo no final da magia dos campos, mostra vários É, ali do interior para animais, para você proteger animais, precisa de boiada, né? Isso existe muito. Então é muito prático esse tipo de e ritual. eu li o capítulo dele, Bem eu tenho legal esse essa livro, parte né? aí. Eu tenho esse livro. Então, mas foi uma coisa assim, uma experiência muito gostosa. Primeiro porque ela não tinha mais condições de usar aquilo, então a energia que ela tinha usado durante o tempo que ela estava ativa estava presa ali, e estava fazendo mal a ela. Ela estava começando a ter lax de memória. É, não, a Depois energia é pesada. E as entidades não sabem disso, mas influenciam. A gente influencia eles, eles influenciam a gente, tem que né? Então. circular, né? Tem que circular. Se não circula, E é outra pessoa que tudo. faça uso, né, da energia ou da entidade, né? Então, no futuro, outro, né? Porque ela Se já não fez o trabalho circula, dela. É. tudo no universo se move, né? Se não se move, aí vai ter problema. E aí pronto. Ela, durante a hora, o ritual, ela ficou assim meio zonza, e aí, mas parece que a entidade não queria ir. Eu sei que ela disse com voz firme assim: vai embora, eu não posso mais, nem preciso, mas vai embora, disse com voz firme. Aí eu falei: realmente ela decidiu. E E aí acabou depois exorcizando. Aham. ou seja, havia uma ligação muito grande entre ela e aquela força mágica. Agora, é aquela história, os nomes, né? Nomina, numina, diz o professor Júlio Surri. O nome é o poder. É verdade. O nome é o poder. Então, por isso que eu preferi Exu em vez de Exuá, porque Exuá seria Josué. E Josué, como já disse aqui a Não você, tem né? nada a É ver. Salvador É. de Javé. Enquanto que Exu, ele é o Salvador. E ele, dentro do meu sistema, ele está acima de Javé. Né? Reshit cria Javé. No Isso, primeiro você dia, falou quando vários ele disse programas, absoluto. né? É, não é confundir, por exemplo, o demiurgo só material, que é importante, sim, é o Javé com o espiritual. O espiritual tem antes, né? Então, Mas no primeiro dia da criação, o sol é no quinto dia. é, só no No quinto. primeiro dia ele faça-se a luz e é feita a luz. Só no quinto dia que ele vai criar os grandes luminares. É, eu Então, não, falei isso no meu livro bíblico, né? Que tem não, a luz antes das estrelas, né? Então tem pois luz é. antes, né? Não é só o Então sol nem estrelas. é a luz criada, a imagem da luz incriada, do Aor. Isso, esse A aí, Aor, Cabala é do esse aí. Aor. Né? O Aor do Ein Sof é o incriado. Mas já é a Gênesis. Não, é muito anterior. É a primeira obra da criação. É a primeira obra. Então, exatamente. E aí ele projeta a sombra, né? Aí eu fiquei percebi. Não tem como não dizer isso, porque se você acende uma luz, coloca um objeto nela, ela vai projetar sombra. Então já. Exato, exatamente. É. Eu, eu estou fazendo exatamente isso aí. Estou me confessando naquilo que eu ocultei durante muito tempo, mostrando que eu fiz magia cinza e magia negra. O capítulo de hoje, eu não pude dizer tudo, só metade, né? Mas fiz uma operação de magia negra, da qual eu hoje acho que foi assim, uma grande mancha, né, na minha vida de mago branco, mas eu decidi contar. Deixei a série. É, conheci uma senhora que ela passava a mão na cabeça da criança tão bonitinha, no dia seguinte a criança estava com febre. Nós, dentro do meu sistema, Mariano, a gente separa. O bruxo é aquele que nasceu com poder que ele não sabe explicar. Né? Então é natural.
né? O feiticeiro não. É aquele que tem o conhecimento teórico, mas ele decidiu fazer o mal. Quer dizer, o mal dentro do nós. Eu já não tenho mais a noção de bem ou mal. O que me convém e o que não me convém. Então, é assim que a gente coloca. E o mago branco, que tenta fazer o maior bem possível ao maior número possível de pessoas. Hoje, a minha divisão é nesse sentido. Pronto, simplesmente. Automático. Exatamente. É, não, não existe, né? É aquela história. Destrua cidades, animais, campos, queime. E, meu Deus do céu, você vê, né? É, porque agora, agora eu tive muito medo de dizer no vídeo que o Deus de Moisés não é o Deus de Jesus, que é para a Igreja Católica, isso é tabu, né? Não se pode dizer isso. Eu tive que quebrar os laços. Então, é. E, é, exatamente. E para mim, mas foi muito difícil quebrar esse laço, Mariana. Foi difícil, né? Mas, veja, como você diz, né? Javé soprou nas narinas do homem e o homem se tornou Nefesh Haya, alma viva. E aí, cada vez que você inspira, inspira ele. É ele que entra. E quando você inspira, devolve a ele. Então, você está o tempo todo dando a ele o que é dele, recebendo dele o que é dele. As pessoas não têm consciência disso.